O Raul, ele tava com saudade dos episódios, agora ele tá em completa êxtase, sabe? Já é a segunda vez que ele emite um desses sons aí. O que você falou aí, Raul? Repete. Eu dei a introdução. Não foi você tinha falado com tanta ênfase da primeira vez, não. O Raul, ele tá se revelando, ó. Hoje no grupo lá foi o auge. Aos pouquinhos o Raul sai do armário, né? Então. Raul, não vai ser menos amigo seu, não. Vai sim. Vai ser sua condição aí. Vai, Raul, já que você tá ansiando por isso, pode dar aí a introdução. Pode dar. Aí a dona Cibele quer participar do episódio. Lá vem eu começar a gritar merda aqui. Vai participar também? Aí do nada no meio do episódio. Começa a apanhar da Aí, pera aí, já volto. Vai. O Gustavo vai participar ou só veio dar um oi com você? Acho que ele veio fazer a várzea dele como já é de praxe, né? Só causar o caos, depois ele volta a causar. Pode começar aí, Raul. Não era eu, não? Olá, sejam todos bem-vindos a um episódio do ICQDM Podcast. Hoje nós trataremos o assunto recorrente aí nos dias, é sobre as eleições nos Estados Unidos. Então, aqui podemos contar com o nosso crítico aqui, o nosso analista global aqui, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Muito bom, hein? Matheus Gonçalves. Agora vai ter 40 pizzas pro Matheus Gonçalves. As 40 pizzas são históricas, né? Ai, mano. Pior que eu tenho o endereço aí do Gonçalves aí, ó. R$50 eu divulgo. Eu fiquei com medo, Thiago, quando você... Eu consigo chantagear boa parte das pessoas do grupinho. Tô brincando. Se alguém der um superchat de acima de R$100, a gente revela. Não, 50, a gente não pode exigir muito, não. Não, vai se ferrar pra vocês, velho. Nossa, imagina, eu vou criar um Apoia-se só pra isso, sabe? O nome do Apoia-se vai ser Revelação do Endereço do Gonçalves. Eu não acompanhei muito essas últimas eleições, não. Eu tava focado em outras coisas mesmo. Mas eu vi que, assim, como vocês estavam comentando lá no grupo, né, principalmente da questão da apuração, né, uma coisa que eu reparei, eu não lembro o dia exatamente, mas quando eu fui olhar, o Trump tinha 213 e o Biden também estava com uma quantidade próxima ali dos delegados, né. Só que passaram-se vários dias e o número dele, do Trump no caso, só aumentou em um número. E o do Biden... 280, né? Então assim, uma coisa que meio que como leigo, né, olhando assim de fora, como eu disse, eu não acompanhei tanto essas eleições, eu achei que foi muito estranho esse número, esse crescimento tão grande de um dos candidatos, sendo que o outro não mudou em nada, sabe? Porque assim, geralmente, mesmo quando um dos candidatos tá ganhando, o outro ainda tem um leve crescimento, né? O que não aconteceu nesse último caso. Sim. Não, o que é estranho também, o que é muito estranho, é porque até então a eleição estava bem disputada, né? Tipo, eles estavam ali meio que pau a pau, crescendo, entre aspas, juntos ali. Tava ali, um negócio bem disputado. E do nada, a métrica ali, os votos, a contagem de votos pro Biden começou a crescer na vertical. Quem conhece qualquer o mínimo de matemática sabe que isso é a comprovação de uma fraude mesmo. Não tem como num gráfico de eleição a porcentagem de votos do cara crescer de forma reta, entendeu? Na vertical. Isso é loucura, assim. Isso não acontece em eleição nenhuma. Nem se a Marina Silva estivesse concorrendo, sei lá, com o Lula aqui no Brasil. Realmente. A contagem de votos iria crescer assim. Eu achei muito estranho, né? Que nem assim, ó. Eu não conheço o Biden, eu conheço pouco do Trump e tal. Porque eu nunca fui muito apegado a essas questões, não. Mas
acompanhando a apuração, né, foi realmente muito estranho, porque isso não é algo que se aconteça realmente, né? O que eu esperava? Ah, tudo bem, o Trump tá perdendo, mas, sei lá, ele vai ficar com uns 220, 230 por aí, mesmo que o Biden tivesse com mais, certo? Só que não, ele simplesmente estagnou, chegou a um ponto em que não evoluiu em nada, né? Não, e sem contar que foram ainda em regiões que normalmente eram de apoio republicano, né? Contou muito, quando eles iam contar os votos, estavam chegando em regiões ali que eram meio que pendiam ao lado republicano, né? Eu esqueci o nome dos americanos lá, mas pendiam para um lado republicano, e mesmo assim o Biden ganhou uma supremacia gigantesca lá. Deu nem chance pro Trump. Foi o Fala Arizona. logo que é fraude aí. Calma, mais pra frente a gente chega nessas questões aí, mas... O interessante, eu não me lembro agora, sinceramente, não me vem à memória o estado. Acho que foi a Pensilvânia. Que o Trump, ele tava com vantagem do estado, e aí, na madrugada, parou. Eles pausaram a contagem. E aí, quando virou o dia, o Biden tava na frente, entendeu? Magicamente, assim. Muito estranho. Então, além do fato de que, não sei se vocês viram, mas nos lugares de apuração de votos, os caras colocaram tapumes, assim, pra tampar a visão. Totalmente, sabe, bizarro, entendeu? Tanto que o Trump até falou no pronunciamento dele, ele disse mais ou menos assim: olha, se vocês que trabalham com isso daí, vocês deveriam se orgulhar do trabalho de vocês e mostrar com transparência a contagem dos votos, né? E não colocar os tapumes ali para tapar. Vocês estão, sei lá, querendo esconder o quê, né? Então, tudo mostra que foi muito estranho, sabe? E estados, como o Raul disse, de maioria republicana, como o Arizona, do nada virar a favor do Biden, sendo que eu vi umas entrevistas, né, de pessoas de lá, os caras ficavam sem entender nada, sabe? Tipo, uma grande São Paulo, que tem várias passeatas pró-Bolsonaro, na época das eleições, lotando a Paulista e você não vê nada de esquerda, só uns encontrinhos ali de meia dúzia de pessoas. E aí do nada o Lula ganha... fora, Bolsonaro. Exato. E aí do nada o candidato ganha, sabe, contra o Bolsonaro aqui em São Paulo. É meio estranho as coisas. O pessoal ficou sem entender nada. Tipo, como que ele ganhou aqui, sabe? Mas assim, já que vocês estão falando dessa questão dos estados e das regiões, seria bom se vocês explicassem isso, né? Para então, quem ainda não tem um conhecimento muito claro, não está ciente disso, ficar ciente. O presidente dos Estados Unidos nas eleições, ele precisa alcançar a meta de 270 delegados, né, para se declarar presidente, para ele ganhar ali a corrida presidencial. Esses 270 delegados que estão distribuídos, são mais, se não me engano são 300 e alguma coisa. Eles são distribuídos entre todos os estados. Cada estado tem delegado de acordo com a sua demografia. Por exemplo, o Alasca, se bem me lembro, tem 3 delegados só. Porque o Alasca não tem quase ninguém lá, né? Então, são só 3. Já tem outros estados que tem 20 delegados, enfim. Que seriam os estados mais populosos. Esses estados que tem mais gente, normalmente, estão localizados na região Nordeste, né? Que é aquela região mais, como eu posso dizer, mais famosa dos Estados Unidos, né? Nova York... os estados mais populosos, né? Então... e que coincidentemente também mais democratas, né? Por isso é uma desculpa que eles usam. Então, isso, em suma, a eleição dos Estados Unidos é isso. E aí, cada estado, o que acontece? O presidente, ele precisa meio que conquistar os delegados de cada estado, né? Então, o que acontece aqui? Que é a especulação de muitos. Os estados de maioria de delegados republicanos já, né, estão em conchavo ali com o Biden e tudo mais. Mesmo que a votação esteja pau a pau entre Trump e Biden no estado, o cara pode muito bem ali, né, fazer uma maracutaia. E foi o que aconteceu, por exemplo, na Geórgia, né? A Geórgia estava bem disputado ali e do nada virou ali, entendeu?
Então, em suma, é basicamente isso. Pode falar aí, Raul. Porque quando tá muito dado assim, né, a fraude é mais fácil Exato. ocorrer, né? Quem vai garantir? E olha que... pode falar. Não, eu só ia dizer que... Agora vai falar. Tá. Eu só ia dizer que, olha que coisa. Devido aos problemas aí do Covid, eles fizeram pela primeira vez, né, a votação pelo correio. Tanto que antes da eleição mesmo, o Trump já vinha lutando contra isso, porque é muito fácil fraudar a eleição pelo correio. Já a gente fala disso, já. Não, rapidinho. Em relação a todo esse esquema de fraudes, eles encontraram diversos votos jogados por aí, entendeu? Um cara foi preso até na fronteira com o Canadá, né, o cabo do correio, porque não levou os votos pro correio, sabe? Ele esqueceu que tava levando votos e foi pro Canadá. Então, Esqueci, véi. Tem um dado muito interessante. Muitos dos pessoas apoiadores do Trump e tudo mais, pessoas de meia idade ou até idosos, ou seja, essas pessoas são as que mais vão querer dar seus votos pelo correio, né? E aí o correio frauda o negócio, porque é a coisa mais fácil do mundo, né? Foi a primeira vez que abrindo entre aspas, né? Engano aqui, Brasil, já com papelzinho, teoricamente é uma coisa bem mais segura. Essa facilidade toda para fraudar com pessoas mortas votando e tudo mais, porque teve esses escândalos, né? O cara tava considerado morto e tava votando. Claro, né? Não revelaram pra quem, mas a gente já sabe, né? Vem dos resultados. Não revelaram pra quem. Exatamente. Aí, eu vi que tinha Brasil, voto duplicado também. Em certos duplicado. Com urna eletrônica, que o papel, que é uma coisa frágil. Alô. Oi. Não, eu só falei que urna eletrônica realmente é zoado. Não, e já que você até com papelzinho é zoado. Já que você tocou nesse assunto, é interessante. Lá nos Estados Unidos, em outros países do mundo que usam a votação, né, pelo papel, o que pode ser feito é que, em casos como esse, de dúvidas na eleição e tal, pode recontar o voto, né? Pode fazer uma apuração, pode rever tudo, porque você tem a prova ali do voto, você tem os votos físicos para fazer isso. Mesmo que demore, você pode fazer. E é o que estão fazendo. Agora, no caso do Brasil, em que é urna eletrônica, como é que você vai fazer isso? Entendeu? Nós nem temos o comprovante daquilo que nós votamos, entendeu? Pode muito bem. O cara clica em fulano de tal, aí aparece pra ele ali, mas dentro do sistema eles colocam, se você botar nele vai pro outro ali, entendeu? Você não sabe, entende? Totalmente... você não tem um papelzinho pra provar que você botou nele, pra mostrar, eu votei nele aqui. Não, você não tem isso. Não, e sem contar também que o sistema lá que eles fazem de transporte dos votos e contagem, o negócio também é mó arcaico, né? Eles não mudam essa metodologia desde que os Estados Unidos é Estados Unidos. É quase a mesma coisa, na verdade. Na verdade é a mesma coisa. É literalmente coisa. Não mudou desde as 13 colônias. Quer dizer, naquela época devia ser um tempão pra fazer eleição, né? Era cavalo o negócio. Demorava. E as fraudes. Mas então tem essa questão, sabe? Lá eles podem recontar as coisas, aqui não. Né? Só o Brasil e um outro certo país. Não, mas é super moderno. Democrático aqui, muito democrático. Faz super moderno. Mas... E interessante também, já que a gente tocou nesse ponto, é que, olha como são as coisas, né? A mídia, o que ela interpretou? A gente sabe o viés das mídias, né? As grandes mídias, o mainstream. Mas o que eles interpretaram? Já que o Biden está aqui na frente, então vão declarar ele como presidente. Só que oficialmente, ali no papel, tudo registrado bonitinho, ele não é o presidente. Foi a mídia que declarou isso. É importante salientar isso com ênfase. Porque o Biden não é o presidente dos Estados Unidos ainda. Entendeu? Ele teoricamente ganhou ali
pela contagem, mas ainda tá rolando a votação e eles estão revendo ainda isso também. A gente tá gravando esse vídeo já depois, né, pra quem já não sabe aí, que já já exibiram os negócios na TV. Hoje é dia 9 do 11. Não é legal falar a data de gravação, mas... O episódio vai sair daqui a 2 meses. Já estão cientes. Não, eles ficaram forçando a barra. Você via que parecia uma coisa até meio que combinada, porque antes mesmo você já via que eles já estavam meio que com um ar de vitória precoce. O negócio nem tava decidido ainda, o negócio tava pau a pau e os caras já estavam falando de um jeito como se... O que é muito estranho se você for parar pra ver, porque nos debates que tiveram, assim, não sei se vocês viram, né? Mas a postura do Trump, assim, foi muito melhor que a do Biden. Ele realmente conseguiu vender o peixe dele. E eu acho que ele ganhou muito mais votos, muito mais confiança das pessoas do que o Biden, que ficou só fazendo demagogia lá. Não, e não é nem por isso, cara. Os comícios do Trump lotavam os comícios do Trump. E o do Biden não, tinha meia dúzia de gato pingado lá, sabe? Aí o pessoal usou aquele argumento. O pessoal do Biden é consciente. Não, então eles estão em casa por causa da quarentena. Só que aí o cara ganha, o que eles vão fazer? Quebrar tudo, né? E pra manifestação, esse tipo de coisa, não tem pandemia, né? O engraçado é que vários eleitores do Biden são os mesmos que fizeram vandalismo, faziam protesto, praticamente tentando defender vidas humanas, né? Alguns até tirando vida de outros, né? Enfim. Já que tocamos no protesto, o Matheus até tinha noticiado pra gente nos grupos, né? Que vários comerciantes estavam até já fazendo barricadas. Sua voz está cortando um pouco, Raul. Então, vários comerciantes já estavam até fazendo barricadas nos seus estabelecimentos e tudo mais, já com medo do resultado da eleição, né? Porque se o Trump tivesse ali ganhado meio que logo de cara, claro, não contaram os votos ainda, mas querendo ou não, a gente já sabe. O Biden levou essa porcaria mesmo, né? Vamos assumir isso. E aí eles ficaram quietinhos, mas eu garanto que se o Trump ganhar, amigo, a galera ainda tá rolando, né? Defender vidas humanas aí ia ceifar algum. Como ceifou já, né? Mas então, ainda pode rolar muita coisa. O Trump pode virar isso judicialmente. Então, eu tinha visto. Eu só vi a thumbnail mesmo, eu passei direto, não passei batido, não cliquei no vídeo. Mas era um canal ANCAP, alguma coisa assim, tinha um símbolo do anarquismo nessas coisas aí. Falando sobre a recontagem, que em algum lugar lá fizeram alguma recontagem e viraram cerca de 6 mil votos pró-Trump. Vocês estão sabendo de alguma coisa assim? Nossa, eu não tinha isso aí não. Eu vou dar uma olhada depois, se eu acho esse vídeo, vou averiguar essa informação. Fala, Matheus. Não, é interessante, né? Porque é muito estranho o que aconteceu. Vamos colocar como comparação aqui o Alasca. O Alasca, o Trump ganhou disparado lá. Disparado. O Biden não teve nem chance. Só que, como o Alasca tem 3 delegados, meio relevante essa vitória do Trump. E o interessante muitos estados ali da área democrata, né? Tipo Flórida, aquela regiãozinha ali que tem bastante imigrante, bastante latino, teve muito voto pro Trump. Então, eles poderiam até dizer, mas no Alasca só tem pessoas conservadoras e blá blá blá. Mas não foi o que aconteceu, sabe? Muitas pessoas latinas e teoricamente, é o que a mídia fala que mais odeia o Trump, né, devido à questão da imigração, votaram nele. Então é muito estranho. E você pode ver isso até nos protestos. Tem muita gente lá, latina, negra, judeu, junto ali, entendeu? Então é justamente o
contrário, se você for ver, olha como o negócio assim é totalmente o inverso, a hipocrisia desses caras. As regiões dos Estados Unidos que você mais tem negros, asiáticos eu não sei, mas negros, latinos, judeus e tudo mais, é o sul dos Estados Unidos, migração brasileiro, enfim, povos aí de todo lugar do mundo. São as regiões que Trump prevalece, né? A própria Exato. Flórida, meu Deus, tem lugar da Flórida que parece que é o Brasil 2.0, né? Brasileiro. Uhum. E as pessoas são as que mais votam. E principalmente, uma coisa bem contraditória, né? Os latinos, muitos são claramente a favor do Trump. Sim. Justamente porque eles foram para os Estados Unidos fugindo de regimes que o Biden apoia. Exato. E Isso, quais né? são as regiões que apoiam o Biden? São regiões assim, que tem um teor mais progressista. Mas o Trump não democrata, gosta de imigrantes? onde a população é hegemônica, quase hegemonicamente branca, germânica. Então, eu ia falar isso, cara. Se incoerência você for total. ver as manifestações pró-Biden, só tem branco. O Matheus falando agora como um militante de esquerda. Não, eu tô falando. Não, Vai negar? Vai negar? eu tô querendo dizer Se a você tem contradição contato dele, né? Só tem branco nas manifestações do Biden. E a mídia fala exatamente o contrário, que as manifestações do Biden é diversidade e a do Trump é neonazi. Nacho. Então é basicamente. Mas respondendo o que Só você um falou aí, detalhe, cara. isso Não, espera aí, deixa só um detalhe. Sabe, né? Uma certa seita americana, né? Eu não vou especificar o nome. Que as pessoas se vestem de branco e tem 3 Ks no nome. Já entendemos, já entendemos. Eles são democratas, né? A própria Hillary do Partido Democrata, que também é meio que, entre aspas, amiga do Biden. Biden era um amiguinho do Obama, enfim, né? Tudo da mesma. Uhum. Já teve negociações com esses caras. Não, mas isso daí, ó, né? Não pode falar. Mas respondendo aí, Kaique, o que você falou, não é que o Trump não gosta de imigrante. É que a gente tem que ser coerente aqui. Fala de uma forma bem bruta. Você abre a tua casa pra qualquer um? Hein, Kaique? Eu não tenho casa. Refutado. Você abre a tua casa pra qualquer um? Não. A política de imigração... Eu não tô defendendo aqui o Trump porque é o Trump, mas isso é algo que deve ser adotado em qualquer país. Você não aceita imigrante como a Europa tá fazendo agora. Né? Tanto que deu problema lá com os muçulmanos, terrorismo e tal. Mas isso daí ninguém fala. Exato. O índice de estupro, por exemplo, na Europa, aumentou drasticamente após os imigrantes entrarem lá. E de criminalidade também. Tem bairro na França, por exemplo, que os próprios franceses não podem nem entrar, porque já virou gueto islâmico, por exemplo. Entendeu? Mas o que acontece quando a pessoa está legal nos Estados Unidos, ele é um cidadão americano, ele tem a cidadania dele, ele é um cidadão americano, ele paga os impostos, ele trabalha, então ele vai ter tudo certo, o direito ali. Agora, quando você entra ilegalmente ainda, muitas das vezes, quem entra ilegalmente faz coisa que não deve, bem, é uma questão racional, entende? Uma coisa que eu gostei, né, que eu acho que foi um ponto muito positivo no governo do Trump, muito rígido a saúde aí, né? Saúde. Ele foi muito rígido com a questão da Obrigado. muçulmana. Coronavírus. Ele realmente barrou ali, foi na época que o Obama meio que já queria flexibilizar o negócio um pouco, mas aí o Trump realmente deu uma martelada e não deixou, entendeu? Bloqueou mesmo. Declarou totalmente contra essas políticas. Então, mas é aquilo, cara. O que eu acho muito engraçado é que
Se repare, todos, eu não estou generalizando, é o fato. Todas as pessoas, todos, que são a favor de imigração nos seus próprios países, isto é, abrir as portas literalmente para qualquer um, vivem em lugares que isso não vai afetar a vida deles. Os democratas, né, de classe média dos Estados Unidos, o cara vive em Nova York, o cara trabalha até no Wall Street, o cara ele tem uma vida que, se entrar imigrante pobre, sabe, que não vai conseguir se sustentar no país e vai para os lugares mais pobres do país, o cara nem vai sentir isso. Quem vai se ferrar é a população comum, que justamente essa população comum vota no Trump. Então, a gente tem que analisar esses fatores, porque isso é um aspecto que se reflete no Brasil também. Os imigrantes de outros países, tipo a Venezuela, Bolívia, que vem aqui para o Brasil, o cara vai morar lá em São Paulo, capital? Não. Ele vai morar nos subúrbios, ele vai morar nas zonas mais afastadas. Quem é que gosta que entra imigrante aqui no Brasil? Quem geralmente é aquela elite de esquerda marxista, sojada, que nunca viu um boliviano na rua, provavelmente. Entendeu? Então, são coisas a se pensar aí. Mas é interessante todos os líderes mundiais Não, pode continuar. É interessante todos os líderes mundiais, não todos, né, mas alguns principais aí já parabenizando o Biden, né? Inclusive esse é inacreditável. Israel, nesse período do governo Trump, recebeu um apoio gigantesco por parte dos Estados Unidos. A embaixada americana, que foi um ato internacional gigantesco, de importância extrema ali no contexto das guerras do Oriente Médio, a Palestina e tudo mais, aquilo foi quase que um soco na cara dos árabes, o Trump ter feito isso. Israel, cara, deveria estar apoiando o Trump, né? Mas não, já virou a casaca. E olha que o Biden nem é presidente ainda, né? Então, você vê como as coisas elas estão caminhando. Mas Israel se criou um também, eu acho. Não sei, até bem que Israel é algum aliado assim, na briga global com progressivo, no caso aliado com o Trump. Uhum. Existem outras discussões que falam que o Trump também é progressista, mas não vamos entrar. Mais chapéu de alumínio. Uhum. Contra o progressismo, contra a imigração. Olha, eu vejo dessa forma. Você estava defendendo o rabo dela. Os palestinos, eles queriam o direito da terra deles lá, não discute se isso é legal ou não. E os Estados Unidos, por bem ou mal, estava ajudando a tirar eles. Eles tinham um inimigo em comum, então, vão apoiar os Estados Unidos. Não acho que Israel tem o mesmo compromisso, digamos assim, contra essa luta global, entre aspas. Não, eu não digo isso. Eu também não acredito que Israel é um bastião do conservadorismo. Muito pelo contrário, Israel é um lugar muito progressista, por sinal. Mas eu falei isso para a gente analisar o quê? Israel ele é basicamente sustentado pelo Tio Sam, né? Se não fosse pelo Tio Sam ali, Israel nem existiria praticamente na questão de importância política mundial. Os Estados Unidos vendem armas, enfim. Então é bem interessante eles tomarem essa postura agora, assim como a França, né? Porque isso demonstra o quê? Que muitos dos países que nós vemos com certa relevância tem um viés extremamente esquerdista. E às vezes a gente nem se dá conta. Tipo o Japão. O Japão parabenizou o Biden também. E antes que me venha falar, mas esses países fizeram isso para garantir o pão com o Biden. Mas eles não são idiotas, né, cara? Eles sabem que a eleição não acabou ainda. Então fazer isso, ao meu ver, pelo menos, já demonstra uma atitude precipitada do caráter, né, dos governantes desses países.
Não, e o Japão também. É palhaçada, né? O Trump tinha boas relações com o Japão. Principalmente por causa das tretas com a China. Enfim, viraram. Essa eu realmente não esperava. Eu também não. Agora, interessante, por incrível que pareça, além do Bolsonaro, né, que é praticamente o amiguinho do Trump, que ainda não se manifestou e está esperando, né, a confirmação. E talvez quando o Biden, se ele se eleger de fato, o Bolsonaro não fale nada, né? Mas bem, até agora eles têm uma postura meio que antagônica exato. outro, né? Pelo menos por enquanto. Já que o Biden fez aquela palhaçada, né? Ao meu ver, uma palhaçada, né? De ameaçar mesmo, como um bandido faz com com qualquer senhora, uma bolsa na rua, né? Com o Brasil, simplesmente chegou e falou que vai meter o embargo aqui, vai meter embargo econômico aqui, se o Brasil não seguir as leis deles. Sei lá, como é que chama ambiental. Mesmo? Leis ambientais. Preservação ambiental. Então, mas, como eu ia dizendo, eu não entendi. Olha, eu confesso que eu não entendi o porquê, mas o Putin também não se manifestou. O Putin. E a gente sabe que os Estados Unidos e Rússia sempre tiveram uma postura bem de antagonismo, né? São dois polos, isso vem desde a Guerra Fria e tal. E ainda hoje há uma certa Guerra Fria, né? E mesmo assim, o Putin não parabenizou o Biden, que teoricamente isso iria favorecer os interesses do outro lado, né? Então é bem porque assim, se você for ver, hoje em dia, a China é muito mais comunista que a Rússia, né? Ah, sim. Então, a Rússia tá parecida com o fascismo, assim. Usar a linguagem militares, a Rússia é mais fascista, entre aspas. Tem uma economia ali, enfim, né? Ela só proíbe algumas coisinhas ali, outra. Explica aí, Raul, o que é fascismo. Esse não é o tema do podcast. E você, Kaique, o que você acha de tudo isso? O que você acha do Biden? O Kaique hoje está só. Kaique é bom, é bom, né? Alternar o poder, assim. Sei lá. O Kaique é eleitor do Biden. Nossa, Kaique até chorou quando saiu a notícia. Né? Qual vai ser a diferença pra gente? Se a gente tem uma dívida enorme. Olha, uma coisa é fato, realmente, o governo, vamos ver o Brasil com o governo Trump. O Brasil realmente... A voz cortou. O Brasil realmente... Então, o Brasil realmente fez um cagadinha. Sempre corta quando eu vou falar isso, né? Cagadinhas. Em relação às relações com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos meio que deu um chapéu no Brasil, por aí, né? Mas no geral, enfim, né? Tanto que eu achei uma palhaçada, né? O Trump pegando os respiradores aqui do Brasil no início da pandemia, né? Que aqui no Brasil não tava tão zoado ainda. A gente pensou que, sei lá, né? Tava de boa ainda. Deu uns respiradores, uma pisada de bola. Só que eu acho que com o Biden vai ser pior. Porque, no caso, o que a gente teve de mal entendido com os Estados Unidos foi só uns mal entendidos. Tava um negocinho ali, outra... Agora com o Biden, ele tá realmente disposto a boicotar o Brasil. Pelo menos ao meu ver, né? Tanto com o negócio da Amazônia. Não, se brincar, eu não duvido de mais nada. O cara patrocina uma invasão à Amazônia de vez, entendeu? Eu não duvido. Porque o Biden, ele é tipo um Bush 2.0 que gosta de criancinhas, né? Então, o que acontece? O Trump, ele, nesses 4 anos aí, ele teve uma postura extremamente pacífica. Que, cara, a gente não vê isso nos Estados Unidos há décadas. O governo do Obama, por exemplo, cara, tudo que ele fez foi guerra praticamente. Guerra no Oriente Médio, tensões altíssimas com a Coreia do Norte. E quando o Trump entrou, ele entrou pra apaziguar tudo. Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e talvez um dos primeiros do Ocidente
a falar com um ditador da Coreia do Norte, ele não focou muito no Oriente Médio. Mas teve a operação lá com o Soleimani, mas isso daí é outros 500. Na verdade, o que ele fez foi, de fato, acabar com conflitos matando esse cara. Ele não criou outros, né? E, enfim, o Biden, se ele entrar, cara, a gente vai ver muitos conflitos patrocinados pelos Estados Unidos. Muitos. E eu tenho medo que aconteça alguns na América do Sul aqui. Principalmente pela questão da Amazônia. Tá? Porque é aquilo, eles não estão nem aí para as árvores, né? É tudo conversinha, essas coisas aí de meio ambiente. O que eles querem de fato é o que tem embaixo das árvores, né? Eles já tentaram por muitas vezes tomar isso de forma legal, né? Entre aspas, assim. Só que o Bolsonaro é uma pedra no sapato desses planos. Então, quem sabe eles não tentem algo mais invasivo, né? Então, Biden é o cara perfeito para fazer uma coisa dessas. Não, tá. E o Biden, tudo indica que ele vai mijar para trás em relação a essas questões do Oriente Médio, por exemplo, que o Trump estava segurando de uma forma muito boa. Ele estava ele contornando aquela situação toda ali no Oriente Médio de forma muito inteligente, né? Pressão, mas até mesmo conflitos lá no mar da China, Taiwan. E ao meu ver, o Biden não vai ter esse pulso firme, não vai ter essa determinação toda de prosseguir as coisas, sabe? Por isso que eu acho que ele vai abrir as pernas pra China e que deixar o negócio do Oriente Médio crescer de novo, entendeu? Pior, gente. Não vejo ele atuando do mesmo jeito que o... Não, e a gente tem que pensar no cenário que o Biden pode muito, ele já é velho, né? Ele pode muito bem morrer sendo presidente, e quem assumisse é a vice lá, que é uma feminista bem... A vice dele é quase que o capeta, entendeu? Ela é abortista, feminista, tudoista, sabe? Se ela... Caraca, meu. Nossa. Qual a idade do Biden, sabe? Ele tem mais de 70. Com certeza. O Trump tem quantos? Mas bem que o Trump também é bem velho, né? Ele tem 77. É que em comparação, o Trump ele é bem melhor, né, de saúde. Assim. O Trump tem 74, o Biden tem 77. Por exemplo, o próprio debate dos dois, a gente dá pra ver nitidamente que o Biden é meio... tem uma boa palavra. Ele tá meio decrépito. Então. Esse é o plano, sabe? Esse é o plano. Na verdade, quem vai comandar o governo é a vice, sabe? Kamala. A primeira presidenta. Mas o que eu tava vendo sobre é que feminista. Talvez nem mude. Não, e cara, a gente pensa. Mas por que. Nossa, coitado do Kaique Canos. Fala, Kaique. O Kaique. Não, é falar assim que... Fale, Kaique. E eu tava vendo que talvez nem mude tanto assim por causa do Congresso, né? Porque se a maioria do Congresso for republicano, consegue barrar bastante coisa. Pra mim, ele tá mudo. Pra vocês. Vocês estão ouvindo ele? Eu tô ouvindo, sim. Ele falou que o Congresso barra pra ganhar ali. Se a maioria for... porque se o Congresso for... Tá bom, pode deixar, a maioria republicana aberta, consegue barrar, né? Muitas ações dele. Então, talvez nem mude tanto assim. Então, mas é aquilo, cara. Eu sinceramente não sei como funcionam as coisas na política americana, né? Se é parecido com o Brasil, é igual, enfim. Só que ao meu ver, eles não iriam fazer tanta pressão, tanta fraude para ganhar e chegar no Congresso e barrar o que eles querem, entendeu? Eles devem ter alguma carta na manga, não sei, velho. Senão seria um esforço à toa, entendeu? Eleger um presidente democrata com uma maioria republicana, e aí? Ele vai ficar de enfeite lá. Então, é que pelo que eu vi, a eleição do Congresso é 2 anos após a eleição do presidente. Então, sabe, ainda pra quem é a favor mais do Trump e tal, nem tudo está perdido, sabe? O Biden foi eleito. Olha, nos Estados Unidos, realmente o presidente tem mais autonomia do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil o presidente é mais engessado.
sistema meio que é bem mais rigorista nesse sentido. Os Estados Unidos é assim, ele tem algumas posições firmes, ali, algumas coisas que nunca mudam, né, como o esquema das eleições, por exemplo. Só que em questão de relações internacionais e possibilidades assim, é muito mais amplo. Tipo, imagina o sufoco que seria, vamos colocar a situação aqui no Brasil, do Bolsonaro movimentar uma guerra, mover conflitos armados contra outros países. Meu Deus do céu, ia ficar igual no filme dos 300 lá, o oráculo lá não ia fazer de tudo pra isso vem da mesma forma, né? Que isso, todo mundo tô aqui. Alô? O que aconteceu? Alô? Alô? Oi, eu saí, eu fui ao banheiro. Vocês ficaram em silêncio o tempo todo? Vocês ouviram o que eu falei? Ficamos em silêncio todo esse tempo, a gente ficou esperando você. É sério? Ué, mas eu falei, meu. Pronto, Eu falei aqui não o foi tempo zoando, todo. a gente falou. Caramba. É. Não, eu não ouvi nada, né? Não tava Eu, aqui. Matheus, E a o que questão você da acha? Amazônia, Raul? O que O você que você acha? acha da... Não, mas negócio armado lá de movimentar aqui no Brasil ia ser bem mais difícil. Matheus, eu não tô ouvindo. O que aconteceu? Voltamos bem. É, então. Eu não... Bug. Vocês estavam conversando, eu falei, vou sair aqui de fininho quando os caras voltar. Quando eu voltar, os caras vão estar O conversando. Matheus, então. acho que ele tá caindo aqui, ele não tá ouvindo. Então, É, ó, como eu já e- disse, né? O Agora? Brasil, pra você movimentar... Alô? Alô, Alô, Matheus. Matheus, você tá aqui. Eu não sei, o meu Você microfone errou tudo. ficou mudo agora. Enfim. Mas eu Enfim, tava como eu ouvindo já vocês, disse. eu tava ouvindo vocês. Então, como eu já disse antes, aqui é muito mais burocrático nessa questão. As coisas aqui estão muito mais engessadas. Em relação eu acho que até em relação à Amazônia, eu acho que se movimentassem conflitos aqui, provavelmente a gente poderia até perder a Amazônia. Eu acho que a gente Sim, não ia ter essa é o que força. vai acontecer. Se Se isso. tiver, de se fato, declarar guerra, se a Venezuela declarar dominar a parte da Amazônia, a gente perde. Entendo. por falar nisso, já que a gente tá tocando nesses assuntos, a mídia brasileira nem fala, né? Mas tem militares russos agora na fronteira da Venezuela com o Brasil fazendo exercícios militares com os venezuelanos. Né? Isso ninguém fala nada, Mas né? o que isso pode implicar? Por que Olha, isso cara, pode? ao longo desses anos aí, o que a gente vê? Que as potências mundiais, elas têm interesse na Amazônia, óbvio. Isso são coisas que E demandam até a tempo. gente, né? São Paulo também. Enfim, as potências, São elas Paulo, têm... você tá louco, cara. Que São Paulo, o povo ia querer dominar São Paulo, você tá usando droga. Enfim, voltando aqui ao... E é só se Não, eles falei que São Paulo quisessem. também, porque São Paulo senão vira um deserto mesmo. Só se eles quisessem. Noia ou coisa do tipo. Aí é interessante. Enfim, mas, ó, voltando aqui, os países têm interesse na Amazônia. E é muita ingenuidade do brasileiro achar que as potências só vão invadir a Ásia e o Oriente Médio, né? A Amazônia, que é o lugar mais rico do mundo, praticamente, não, ninguém vai invadir aqui. Aqui a gente tá de boa. Eles só estão armando o esquema para quando chegar a hora certa, fazer o que quiser, entendeu? E a hora certa é agora, cara. Biden entrando no poder, meu amigo, a gente corre o risco seríssimo de perder a Amazônia como nunca antes. Porque pelo menos o Trump, ele tinha uma postura muito amigável com o Bolsonaro, com o Brasil. Não tinha uma postura imperialista, né, como muitos dizem. E se a gente voltar um pouco, até mesmo no governo do PT, cara, o que o PT fez na Amazônia, só faltava ele tirar o espaço do mapa, entendeu? A toma. Porque, velho, o governo Lula e Dilma, eles foram responsáveis pela venda de territórios da Amazônia para a China e outros países como a França. E é inacreditável um país fazer uma coisa dessas, entendeu? Tem lugar na Amazônia, Kaique, que você não pode entrar, porque é território francês, por exemplo. É
não é território brasileiro. É tipo hectares e hectares ali de selva que o brasileiro não pode entrar com Áreas autorização. bem Mas consideráveis. eles cuidam pelo menos, não é? Hã? Ou não? Não, cara, o interesse deles não é o meio ambiente, é mineração, entendeu? Eles vêm com essa desculpinha que é marketing, para que todo mundo, os esquerdistas, né, fiquem emocionados. E eles querem defender as girafas amazônicas. Não, não é isso, cara. É tudo uma questão de... a gente tá entrando aqui para fazer isso, mas por baixo dos panos eles estão minerando. É isso. Entendeu? Porque não sei se vocês sabem, né, conceito de geografia, né? Solo amazônico é um solo raso ali, né? Pobre em nutrientes, né? Tanto por causa de muita água e tudo mais, né? E é plano o negócio. Todo mundo sabe que essas regiões planas extremamente ricas, né? Tanto em ouro negro quanto enfim, em minérios. Tanto que teve até o negócio lá em Serra Pelada. Não é na Amazônia, né? Se eu não me engano, aí já não posso dizer. Norte do Brasil, perto. Serra Pelada era na Amazônia, mas era perto. Então, sempre tiveram muitos garimpos e tudo mais. É que não, como a região... Pará. A Serra, e Serra ainda Pelada tem Pará. também. Ainda tem. Se eu não me engano, tem floresta amazônica, mas aí não é certeza. Posso dar certeza. E sempre tiveram muitos garimpos legais. Sempre também foi uma área muito grande. Só que a gente nunca ficou sabendo, né? Porque, enfim, fiscalizar um continente zoado, né? Porque a Amazônia é um continente, né? É maior que a Austrália, Sim. É um continente. Não, cara, é só a gente pensar um pouquinho. Cara, veja, nós temos russos que estão auxiliando a Venezuela, porque não só russos, mas como chineses também, que auxiliam a Venezuela. Por quê? Porque é muito, muito importante para esses países do outro lado ter um posto avançado embaixo dos Estados Unidos. O Brasil, por antigamente exemplo... esse posto era Cuba, né? Era Cuba. Eles tinham um negócio de Cuba, teve a crise lá dos... O Brasil, por exemplo... Então, o Brasil, só para vocês entenderem, na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era isso para os alemães. Por causa do Getúlio Vargas e tudo mais. Era o posto avançado nazista aqui embaixo dos Estados Unidos. Tanto é que os americanos, né, ficaram, meu... Entendeu? Por isso que forçaram bastante para o Brasil cortar laços com o eixo, né? Senão eles nem vinham ligar, mas... O que pesa demais é... Temos os russos e chineses apoiando a Venezuela. Além disso, a China quer e já tem diversos territórios amazônicos. Temos a França que está no meio disso tudo aí, inclusive encabeçando essa questão dos direitos não, da preservação ambiental nos fóruns internacionais, entre outros países aí, tipo... tem a Alemanha também. A Alemanha, é verdade. A Alemanha e a Dinamarca tinham fundos ambientais gigantescos, assim, que eles doavam quantidade de dinheiro absurda pra cá, né? Bem suspeito isso também, né? Porque a gente não via tanto resultado, assim. Então, o interessante quando a gente fala nessas coisas é a vitória do Biden, ela não é uma coisa que se resume ao território americano. Cara, se o Biden ganhar, o Brasil vai ser um dos principais países a sentir economicamente, a gente tem geograficamente e, quem sabe, militarmente. Então, você tem, né, desses dois grandes blocos, digamos assim. Nesse caso, né, não são exatamente esses sempre, né? Esses blocos socialistas que se aliam a países sociais democratas também, né, nesse caso, né? No caso socialista são a Rússia e Venezuela, e no caso as democracias sociais, elas se aliam, né? A Alemanha. São países fracassados que não tem muita força, são meio que marionetes ali. É aquela história, né? Se a China entrar, eles vêm atrás. E quem defendia, entre aspas, no Brasil era os Estados Unidos, só que também era um problema, porque os Estados Unidos defendiam
porque ele queria abocanhar o dele, né? Mas pelo menos como o Bolsonaro e o Trump tinham relações... tem algumas críticas que podem ser feitas aí de algumas pisadas na bola que o Trump fez com o Brasil, o Bolsonaro fez bobo em algumas coisas. No geral, para, né? Agora a gente tá entregue, né? Não, agora já era, né? Agora, deram de bandeira. É melhor vocês estarem quem tá ouvindo esse podcast que comecei a estudar mandarim já. Já ir se adaptando à nossa nova cultura, realidade. nova emoji, esqueci. Analfabetismo funcional. Raul, hoje tá complicado, a terceira gafe, hein? Vou anotar. Foi embora do nada. Vou contar no papelzinho. Mas outro ponto interessante é que o Trump era basicamente o único aliado do Bolsonaro na geopolítica mundial. O único, sabe? O Brasil ele tem fortes relações econômicas com a China, mas isso vem devido aos governos socialistas que nós tivemos aí, do PT. E aí o Brasil não ia poder cortar isso do nada. Isso aí vem desde os anos 90. Sim. São coisas de tempo, né? Educação. Exato. Mas se fortaleceu devido à ideologia por causa do PT, né? Então o Bolsonaro entrando, ele não poderia cortar isso, senão o Brasil ia falir, né? Literalmente. Mas ideologicamente, o Trump é o único aliado que o Bolsonaro tem na geopolítica. O único. Se o Trump sair de jogo, cara, o Bolsonaro se ferrou, entendeu? Em suma é isso. Por quê? Dentro do Brasil... Voz Mateus, cortou. Os deputados. caiu aí, cortou. Você falou dentro do Brasil. Então, dentro do Brasil ele já é atacado de todos os lados, né? Imagina fora, entende? Então... porque olha, teoricamente os outros países conservadores que poderiam ter alguma relação com o Bonaro, eles assim, são isolados e não tem contato nenhum com o Brasil. Que nem sabe que o Brasil existe. Liechtenstein. Que o Brasil vai ter Hungria, Polônia, isso aí... não. Então, esses países é uma ponte, porque esses países tinham fortes laços com os Estados Unidos. Tá? E, consequentemente, teriam contato com o Brasil devido a essa ponte que seria a América. Né? Mas a gente não está, digamos que, defendendo aqui o Bolsonaro. Claro que, né? Mas... estamos defendendo o Bolsonaro. Não, claro. Estamos sim, mas o cerne aqui da questão você que está assistindo aí que é de esquerda. Cara, não importa o que você velho, a gente tá no mesmo barco. Você apoiando ou não o Biden, você vai... Se acontecer o que nós estamos dizendo, daqui a pouco você vai ter que comer o teu cachorro, tá? Sabe o seu cachorrinho aí que você gosta de fazer carinho? Você vai ter que comer ele daqui a pouco. Porque o Brasil... Que negócio do WhatsApp. Meu Deus do céu, eu tava pensando nisso, mas eu até ia comentar, eu ia fazer uma piadinha, mas não vou falar nada não, pra não tirar foco. Aí me veio o Raul e me lembra dessa miséria. O podcast tava sério demais. Sim. Nossa, mas que desgraça, né? Porque eu não sei Olha, se eu fosse você, eu especificava, viu? Meu Deus. Comer na forma de se alimentar, tá? Cozinhar, vai cozinhar esse Meu Deus do céu. Enfim, por quê? Hoje em dia... Não é exagero. Não é exagero, tá? O Brasil, ele está passando agora por um período extremamente complicado, economicamente falando. O dólar, R$6, né? O Brasil tá inflacionando, vamos falar a verdade. Essa nota de R$200 aí é a prova disso. Não vem com historinha que não, a gente quis fazer porque é movimentar a economia, não sei o que, desculpe. Não, é inflação essa nota de R$200. Realmente, a medida de você criar notas de 200 quando tá com inflação é boa, mas o problema é a inflação. Exato, exatamente. Isso que é zoado. Exato. Então, o Brasil ele já não tá bem, até por causa da quarentena e tudo mais. Se o Biden entrar e aplicar as sanções econômicas, que ele vai, porque o Bolsonaro não vai ceder, né? E não faz sentido ele ceder mesmo. Porque
o que o Biden quer fazer na Amazônia é subjugar o Brasil como soberania. Não, e sem contar a questão da quarentena também, que o Biden também pode impor também ao seu bel prazer. Exato, exatamente. Então, cara, você tá ferrado, meu amigo. Você de esquerda aí, querendo ou não, você vai estar muito ferrado. Muito. Então, todo mundo, na verdade, né? Uma coisa que a gente pode... que aconteceu agora há pouco, de má gestão, foi o que aconteceu com o Amapá. Ficou mais de um mês, se eu não me engano, né? Me corrijam aí. Ficou mais de um mês sem luz, sem energia. E o que isso quer dizer, cara? Daqui a pouco pode ser São Paulo sem energia também. Não podemos nos esquecer que o Brasil não é um país de primeiro mundo, está longe disso ainda. E se a economia quebrar ao meio, meu, nossa, sem contar, eu tinha me esquecido, não, olha que loucura, o STF soltou bandido esses meses aí, né? O STF soltou bandido ainda. Isso então, é bom, né? Isso é bom. Nossa. Presídios superlotados é um problema, né? Qual é a solução para isso? Você tem que liberar eles, cara, né? Claro. Analisando tudo que tá acontecendo, dá a impressão que foi tudo combinado para ferrar o Brasil. Sabe? Parece que foi tudo, eles sentaram numa mesinha, só, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não é possível. O que aconteceu no Amapá? Então, segundo o que as autoridades falaram, esqueci o nome, cara, gerador. Transformador? O negócio principal do estado, eu esqueci o nome, cara. Enfim. Gerador? Deve ser usina. Troço de elétrica, energia. coisa assim. Hidroelétrica. Deve ser no Amapá, né? Tem água lá. Cara, tem duas versões. Nossa, Tem seria duas muito engraçado versões se que eu não ouvi. tivesse, sabe? Eu estivesse falando merda e alguém tirasse esse. Tem duas versões, segundo o que eu ouvi. A primeira é que caiu um raio e explodiu. E a segunda é que teve um incêndio e explodiu. Coisa assim. Só que é muito estranho, entendeu? Porque, beleza, mesmo que tenha acontecido ambas opções. E o Estado, o governo não vai fazer nada, entendeu? Vai deixar um Estado sem energia. Ah, não, esquecemos do Amapá. Caramba, meu, olha, tem Amapá no mapa mesmo, olha, velho. Agora que eu vi. Velho, é muito estranho isso daí. É surreal, cara. Virou uma baderna, uma anarquia aquilo ali. As pessoas ficavam sem energia total. Muitos aí devem ter passado fome, né? Porque o Amapá, além de ser um estado pobre, em comparação aos outros, né? As pessoas não vão conseguir comer, não vão conseguir fazer nada porque não vai conseguir armazenar. Os mercados perderam diversas mercadorias, né? Devido falta de luz e etc. Em suma é isso daí, tio. Entendi. E Eu ainda faz tá, um tempo que eu não tá. acompanho os jornais e fico meio desinformado mesmo. Não, eu só acompanho. Eu também não, eu não assisto TV, né? Eu acompanho no celular aqui as notícias. Não tenho paciência pra ver no celular, não. Só quando é alguma coisa específica que eu quero aprender. Mas notícias gerais, assim, eu preciso criar esse hábito. Principalmente notícias econômicas, né? Bem, eu acho que já tá muito bom, o bastante. Encerrando aqui. O cara cortou Brasil. Completamente. Caramba, hein, Raul? Nossa. Então, encerrando, eu acho que, né, encerrando aqui, acho que já tá com um tempo bacaninha. A sorte do Brasil, meu, podem falar o que quiser. Podem falar algum, sei lá, materialista maluco aí pode falar que eu sou um assinado, chapéu de alumínio e tudo mais. Mas o nosso país só não tá passando fome, assim, as pessoas só não estão realmente na situação de Venezuela, porque o Brasil ainda não legalizou o aborto, né? Deus. O dia que o Brasil legalizar o aborto, Eu vou Eu pensei que ele ia falar vou fazer questão de escreva cortar o que esse eu estou trecho e postar dizendo. no status. escrevam o que eu estou dizendo. Vai vir uma maldição gigantesca depois- pro nosso país aqui, tá? Depois que Nosso país legalizar o vai ser aborto. amaldiçoado.
Por quem? Eu acho. Não tem que justificar, não. Isso daí é outro assunto. Isso aí é outro assunto. Não, o país vai ser amaldiçoado, só isso. Nossa, mas eu achei que ele ia Aguarde mandar os um. próximos episódios. Eu achei que ele ia mandar um argumento, tipo, não sei o que lá, porque isso das bolsas Eu mundiais. também. Eu tava na maior expectativa, né? Fiquei quieto aqui, vamos ouvir o cara. Quebrou completamente minha expectativa. E o Uruguai, Raul? A gente vê E a Holanda? A gente vê essa. E a Holanda, Raul? Refutado aí. A gente vê esse argumento aí do Raul em outro vídeo. Olha, se vocês quiserem encerrar, por mim tudo bem, né? Então, só pra encerrar aqui, eu digo que a situação mundial, a gente tá falando tranquilamente aqui, mas a situação mundial tá muito feia, tá? Eu arrisco dizer que a maior crise mundial desde a Segunda Guerra Mundial, várias vezes, desde a Segunda Guerra Mundial, maior crise, tá? Não só pela questão sanitária do Covid, mas econômica principalmente. E você que tá assistindo e acha que é bobeira, que tá tudo certo, espere um tempinho, tá? Eu não tô querendo, obviamente, profetizar nada. Voltando, né? O que você falou, Kaique? Não deu pra ver. Jesus tá voltando, né? Enfim. Ninguém nem fala nada pra não começar aqui. Continua, Matheus. Ai, ai. Enfim, até perdi o que eu tava falando aqui. Kaique Ramos. De nada pra todo mundo que tá ouvindo. Ai, Banido. Não, sim. Eu não tô aqui querendo profetizar nada e nem mesmo desejando, né, o mal, só que de acordo com as observações nós podemos notar, né, do que acontece aí há uma década pelo menos, tudo indica que tempos difíceis virão daqui pra frente. E eu não tô falando tempos difíceis de você ver no jornal, a bolsa caiu. Não, você vai sentir na pele os tempos difíceis, tá? Então é muito bom você já começar, vocês que estão ouvindo, já começarem a se preparar psicologicamente e quem sabe, né, se arrepender de alguns atos aí. Então Matheus, não se preocupa não, é só colocar o homem lá que o homem dá jeito, não se preocupa. Do que vocês estão falando? Não, é só colocar o homem lá que não vai ter nada. Que homem? Que? É sarcasmo, né? O cara ele deu uma baforada no microfone. não entendi. Jamais... Não, e do jeito que ele falou, sei lá, parecia uma entidade. É só colocar o homem lá. É verdade. Que susto que eu levei, acho como assim, ó. Os caras hoje estão bizarros, né? O Raul com a quebra de expectativa completa agora conhece. Coloca os homens lá, meu. Caramba, hein, Raul? Aí ficou até mudo depois, não falou mais nada. Não, ele deve estar dando risada, mas. Caramba, mano. Enfim, pra finalizar, vocês aí, ó, como o Raul muito bem lembrou, né? Comecem a estudar mandarim e se preparem para 72 horas de puro trabalho forçado sem descanso. Vamos ver como Partido Comunista, né? Vamos ver como vão ser os próximos anos. Não, calma. Esse cenário é se o Biden ganhar, tá? Se o Trump ganhar, estamos de boa, pelo menos. Perfeição, né? Não é perfeição. Você ignorou tudo que eu falei, né, Cassinho? Caramba. Se o Trump ganhar, as coisas elas vão adiar, entendeu? Porque ele não vai poder se reeleger depois, né? Vai ter alguns anos de paz aí. Então, case-se, tenha sua vida feliz. Não, mas aí só seriam mais 4 anos, daí não é nada, pra um casamento não é nada. Não, mas é melhor, né? Porque a hora... Os conselhos são diferentes, né? Se fosse o Kaique falaria, aproveitem a vida e... Né, Kaique? O Kaique tá comemorando a vitória aí do Biden, né? Tá, Kaique? Vai mudar o que na minha vida? Não. Eu não... Vamos ver, é Vai colocar engraçado. emprego na minha... Então,
Carteira. É engraçado Esse foi a o nosso gente... querido episódio aqui. Calma. São engraçados essas especulações. Eu falo as especulações porque a gente não sabe se vai se concretizar ou não. Porque quando passa o período a gente vê o que realmente aconteceu. Eu lembro quando foi a crise dos caminhoneiros. O Matheus falando que ia ter guerra civil, fez a menina da sala, fez a menina da sala chorar de desespero. Calma, eu vou explicar. Depois Eu não você fala falei que guerra que- civil, não. Não vou falar. Você conhece. Digamos que você conhece, é alguém que você estudou. Eu falei que a distribuição de alimentos poderia Não, ficar meio ferrado. E poderia mesmo, tá? sim, eu sei, eu lembro disso. Mas você começou a falar de guerra civil, aí a menina começou a se desesperar porque ela tinha policial na família, alguma coisa assim. Aí você falou, vai ter guerra civil, as pessoas. E a menina começou a chorar desesperada. Eu lembro que no dia a gente foi no mercado ver o preço do arroz. Não, mas agora por falar Aí depois de 4 dias voltou tudo ao normal. nisso, ó, por falar nisso, o preço da cesta básica aí do brasileiro R$500. tá alto, hein? Então, ó, arroz R$60 o quilo aí, ó. Se eu não me engano, na Bahia lá, cesta básica lá, 500 pila, hein? Não, mas é interessante, eu também dou risada com isso, Thiago, porque olha como são as coisas. É isso com todo mundo. A gente especula muita coisa de ruim que pode acontecer em certos fatos, né, certas épocas. Não acontece. Aí quando a merda tá fedendo mesmo, a gente fica mais de boa, aí acontece, entendeu? É bizarro. No começo da pandemia, não lembro se foi você que falou no começo da pandemia que a bolsa ia pra 30 mil, foi você? Admite aí se foi. Eu não, acho que não. Eu vi em algum lugar os caras desesperados, falando, não, o fim do Brasil, a bolsa vai pra... Mateus, né? Caramba, nossa, foi incrível, mano. Como eu queria ter... Não. Como eu queria ser 2 anos mais velho, sabe? Porque, a bolsa caiu pra 60 mil, os negócios tudo barato, agora tá mais de 100 mil, agora, sucesso. Bom, mas é aquela história, né? Tudo que eu e o Matheus fala brincando acontece, né? Aham. De real, né? Tudo É, de ruim, e quando né? falaram sério não aconteceu, graças a Deus. Olha, gente. vamos encerrar o episódio aqui. Brincando dá certo. Vamos encerrar o episódio aí. Kaique, se puder encerrar aí, eu agradeço. Fala das redes sociais. Então, estamos finalizando mais um episódio. Se inscrevam aí, deixa o like, compartilha aí se gostaram. Se vocês não gostaram também, compartilha para cancelar a gente, principalmente o Bornai. Ajuda no Apoia-se pra divulgar o endereço, Matheus. Tem apoia Não. agora? Não, tô brincando. Temos o Instagram, né? Veja aí, tá na nossa página do canal. É isso E é aí. isso, né? Se inscreva, tem no Spotify também, se for falar. E é isso. Beleza, valeu.